E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um mol de um gás ideal com CV igual a 3 meios de R a 17 graus Celsius tem sua pressão reduzida à metade por um dos 4 processos seguintes. Primeiro, a volume constante. Segundo, isotermicamente. Terceiro, adiabaticamente. E quarto, por expansão livre. Para um volume inicial VI, calcule para cada um dos 4 processos o volume e a temperatura finais, o trabalho associado ao processo e a correspondente variação da energia interna. Para resolver o exercício, eu vou começar, portanto, analisando a transformação I, a transformação de A para B, que é uma transformação isocórica. Muito bem? Nessa transformação, o volume permanece constante. Portanto, o trabalho associado a essa transformação I, a transformação AB, é igual a zero, pois o volume permanece constante. Muito bem? Bom, vamos agora determinar a temperatura do gás ideal no estado B. Muito bem? Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte equação. PAVA sobre TA é igual a PB VB sobre TB. Estou admitindo que a quantidade de gás permanece constante em cada transformação. Bom, o volume no ponto A e no ponto B é VI, portanto eu posso simplificá-lo. A pressão no ponto A, a pressão inicial é P0, sobre a temperatura inicial, a temperatura no ponto A, 17 graus Celsius, somando 273, você obtém 290 Kelvin. Isso é igual à pressão em B, que é P0 sobre 2, ou seja, 0,5 P0 sobre a temperatura em B. Simplificando P0, você vai encontrar que a temperatura no ponto B é igual a 290 vezes meio, portanto, 145 Kelvin. Muito bem? Agora, o volume no ponto B é justamente o volume VI. Portanto, a temperatura final, devido à transformação isocórica, é 145 Kelvin. O volume final na transformação isocórica é igual ao volume inicial. Muito bem? Resta agora determinarmos a variação da energia interna nesse processo. Então, para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. A variação de energia interna no processo AB, já que CV é 3 meios de R, é 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes a variação de temperatura correspondente. Muito bem? Sendo assim, a variação de energia interna no processo AB é igual a 1,5 vezes 1, a constante real dos gases perfeitos, 8,314, que multiplica a variação de temperatura. Perceba que a temperatura inicial é igual a 290 Kelvin e a temperatura final 145 Kelvin. Portanto, ela foi reduzida. Logo, essa variação é negativa, igual a menos 145. Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma variação de energia interna negativa e aproximadamente igual a 1808,3 Joule. Então, observe no quadro os resultados obtidos e o cálculo realizado até aqui para a transformação isocórica. Muito bem? Bom, vamos agora para a transformação isotérmica. Perceba o seguinte, a transformação isotérmica é a transformação 3I. Sendo assim, nessa transformação de A para D, a temperatura permanece
constante, então nós temos agora a transformação isotérmica. Muito bem, se a temperatura permanece constante, nós temos aqui um gás ideal, a variação de energia interna no processo AD é igual a zero. Agora, vamos determinar a temperatura final. A temperatura final, por ser uma transformação isotérmica, a gente não precisa nem calcular. A temperatura final, sendo uma transformação isotérmica, que é igual à temperatura em D, é justamente 290 Kelvin. Muito bem. Agora, vamos determinar o volume em D. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez a essa expressão. A pressão em A vezes o volume em A sobre a temperatura em A igual a pressão em D vezes o volume em D sobre a temperatura em D. Muito bem? TA e TD são iguais, portanto, a pressão em A é P0, o volume em A é VI, a pressão em D é a pressão final, portanto, meio P0, vezes o volume em D. Simplificando P0, vemos que VD é VI dividido por meio, logo, o volume em D, ele é justamente o dobro de VI. Então, aqui nós temos 2 vezes VI. Muito bem? Bom, resta agora determinarmos o trabalho associado ao processo isotérmico. Bom, conforme vimos em vídeos anteriores, o trabalho em um processo isotérmico é igual a nRT vezes o ln do volume final sobre o volume inicial. Muito bem, logo, o trabalho de A para D fica dado por, então nós temos 1 mol, constante real dos gases perfeitos, 8,314 Joule por mol Kelvin, muito bem, vezes a temperatura de A para D, 290, vezes o ln da razão, V final sobre V inicial. O volume final é 2VI, o volume inicial é VI, portanto, ln de 2, logo, o trabalho nessa expansão isotérmica, efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 1.671 Joule. Então, 1.671 Joule. Muito bem? Bom, vamos agora para a transformação 2I. Observe o gráfico mais uma vez. A transformação 2I é adiabática, portanto, não há troca de energia através do processo calor. Nós temos uma expansão adiabática. Muito bem? Bom, vamos começar, portanto, determinando o volume no estado C. Para fazer isso, sendo uma transformação adiabática, eu vou recorrer à expressão PAVA elevado a gama é igual a PCVC elevado a gama. Muito bem? Bom, a pressão em A, ela mede P0. O volume em A é VI, portanto, VI elevado a gama. Isso é igual. A pressão em C é P0 sobre 2, é a pressão final. Então, P0 sobre 2 vezes o volume em C elevado a gama. Simplificando P0, vemos que VC elevado a gama é igual a 2 vezes o volume VI elevado a gama. Agora, vamos determinar o valor de gama. Conforme vimos em vídeos anteriores, gama
é dado pela razão CP sobre CV. Então, nós temos CP sobre CV, em que CP é CV mais R. Tudo isso sobre CV. Muito bem. Portanto, efetuando essa substituição, então nós temos 1,5 R mais 1. Portanto, mais 1 R. Então, nós temos 2,5 R sobre 3 meios de R. Simplificando R, simplificando o número 2, a gente obtém 5/3 para o valor de gama. Muito bem. Bom, sendo assim, nós temos VC elevado a 5/3. Isso é igual a 2 vezes VI elevado a 5/3. Bom, agora eu vou elevar ambos os membros dessa igualdade a 3/5. Portanto, VC elevado a 5/3 elevado a 3/5 dá VC. Isso é igual a 2 elevado a 3/5, que é 0,6, vezes VI elevado a 5/3 elevado a 3/5. Portanto, VI. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar que o volume no estado C é aproximadamente igual a 1,516 VI. Então, o volume em C é aproximadamente igual a 1,516 VI. Muito bem, observe a expressão obtida, o resultado obtido, né, todo o cálculo realizado. Agora, vamos determinar a temperatura no estado C. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão PAVA sobre TA é igual a PCVC sobre TC. Muito bem. Perceba agora que a pressão muda, o volume muda e a temperatura muda. Portanto, eu não vou simplificar ninguém nessa igualdade. A pressão em A é a pressão inicial P0. O volume em A é o volume VI. Sobre a temperatura em A, 17 graus Celsius, 290 Kelvin. Isso é igual à pressão em C, ela cai pela metade. Então, nós temos meio P0, vezes o volume em C, que aqui se encontra, 1,516 VI, sobre a temperatura em C. Muito bem. Simplificando P0 e VI e efetuando essa multiplicação, 200 vezes meio vezes 1,516, você vai encontrar aproximadamente 219,8 Kelvin. 219,8 Kelvin para a temperatura em C. Então, observe no quadro, até aqui, os resultados obtidos e os cálculos realizados. Vamos agora determinar a energia associada ao processo trabalho e a correspondente variação de energia interna. Então, vamos deixar claro aqui que gama é igual a 5/3. Muito bem? Bom, se tratando de uma transformação adiabática, Q é igual a zero. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, o negativo da energia associada ao processo trabalho é igual à variação da energia interna. Então, eu reforço. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, na transformação 2i, Q é zero. Logo, menos tal é igual a ΔU. ΔU, portanto, de acordo com o CV, é 3 meios de NR ΔT. Substituindo os dados, e aqui eu vou apenas enunciá-los, nós temos 3 sobre 2
vezes 1 mol vezes 8,314 joule por mol Kelvin, unidade da constante real dos gases perfeitos, vezes a variação de temperatura. Então, nós temos a temperatura inicial igual a 290 Kelvin e a temperatura final 219,8 Kelvin. Portanto, essa variação é negativa. Efetuando essa substituição, você vai encontrar uma variação de energia interna na transformação adiabática AC negativa. O gás foi resfriado no processo, igual a menos 875,5 joule de energia. O trabalho associado ao processo, portanto, é positivo e igual a 875,5 joule. Muito bem? Então, observe no quadro, mais uma vez, os resultados obtidos e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora para a transformação 4i. A transformação 4i é uma expansão livre. Então, conforme sabemos, em uma expansão livre, o gás não realiza trabalho. Portanto, o trabalho na transformação 4i é igual a zero. Na expansão livre, perceba o seguinte: o volume dobra, a pressão cai pela metade, a temperatura do gás permanece constante. Portanto, neste caso, a temperatura é igual a 290 Kelvin. Nós temos também, portanto, uma variação de energia interna nula e, consequentemente, o volume final na transformação 4i é o dobro do volume inicial. Muito bem? Então, observe no quadro os resultados referentes à expansão livre. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.